Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laresca e hoje, na nossa 10ª videoaula, nós vamos continuar a falar sobre os tecidos. Gente, então vamos recapitular um pouquinho. Nós já falamos das funções dos tecidos, como que ele é formado. Depois nós começamos com o tecido epitelial, que é aquele tecido que reveste o nosso corpo. Importante a gente lembrar que ele reveste internamente e externamente. E aí nós temos dois tipos de tecido epitelial. Tecido epitelial de revestimento e o tecido glandular. Beleza, pessoal? Aí nós falamos um pouquinho sobre os tipos e depois nós entramos no tecido conjuntivo. Falamos sobre as características dele, sendo que a principal característica do tecido conjuntivo é ter uma grande quantidade de matriz extracelular. Como assim? Diferente do tecido epitelial, que as células ficam muito juntinhas, elas são bem justapostas, o tecido conjuntivo, as células são mais espaçadas umas das outras. Logo, tem mais líquido extracelular. Beleza, pessoal? E aí nós falamos que dentro do tecido conjuntivo nós temos algumas classificações. Então nós temos tecido conjuntivo propriamente dito, tecido ósseo, tecido adiposo, tecido cartilaginoso e o tecido sanguíneo. Hoje nós falaremos sobre o tecido ósseo e o sanguíneo. Então vamos lá, galera. Nós já falamos sobre o propriamente dito, sobre o adiposo e sobre o cartilaginoso. E agora vamos falar sobre o nosso tecido ósseo. Lembrando que é um tipo de tecido conjuntivo, galera. Não esqueçam disso, beleza? Gente, então o tecido ósseo ele é rígido, inervado e irrigado por sangue. Sim, ele tem sangue. Vocês lembram que nós falamos que o único tipo de tecido conjuntivo que não apresenta sangue é o cartilaginoso? Pois bem, logo o tecido ósseo apresenta sangue. A sua principal função, gente, é de sustentação e proteção. Então, o que sustenta o nosso corpo são os ossos, beleza? Então, fora isso, ele também tem a função de proteção. Então, ele ajuda contra impactos, dentre outras formas de proteção. Gente, não sei se vocês lembram, mas quando nós falamos do tecido cartilaginoso e do tecido adiposo, nós falamos que a principal célula que os forma é os condrócitos e os adipócitos. E não sei se vocês lembram, mas eu fiz uma associaçãozinha. Falei, olha só, tecido cartilaginoso, começa com C. Como que é o nome da principal célula? Condrócito. Tecido adiposo, como que é o nome da principal célula? Adipócito, ambas começam com A. E quando a gente chega no tecido ósseo, isso se repete. A principal célula que forma o tecido ósseo, quando madura, quando pronta, adulta, né, entre aspas, é chamada de osteócito. Olha só, começa com O. Não dá pra errar, hein, gente? E essa célula, quando tá mais jovenzinha, ela é chamada de osteoblasto. É muito comum aparecer esses dois nomes em exercícios, em livros, beleza? Gente, ainda sobre o tecido ósseo, é importante a gente falar sobre os dois tipos de tecido ósseo que nós temos, que é o esponjoso e o compacto. Quais são as características dele? O compacto, a gente encontra ele mais na superfície, ele fica meio que em volta, revestindo o osso. Por quê? Porque ele é mais resistente. Então é importante a gente ter ele para quando tiver um choque, ele manter aquele osso ali, ele não quebrar devido à presença desse tecido. Beleza, gente? Já o esponjoso, ele é lacunoso, ele é poroso, é essa parte aqui, ó. Então, como ele tem essa característica, ele se torna mais frágil, ele é menos resistente. Então, ele fica na parte interna do osso. Beleza, galera? E o último tipo de tecido que nós vamos ver dentro do tecido conjuntivo é o sanguíneo. Gente, principal função do tecido sanguíneo: defesa e transporte de substâncias. A gente sempre fala da defesa, né? Na qual o sistema sanguíneo é responsável, mas tem muita gente que esquece do transporte. Gente, o tecido sanguíneo transporta gases. Sim, gás oxigênio, através das hemácias. Ele transporta CO2 para a gente poder expirar esse CO2. Ele transporta proteínas, carboidratos. Gente, ele é quem transporta os anticorpos, as células de defesa, de imunidade do nosso corpo. Gente, ele transporta água, ele transporta tudo. Hormônio, é tudo através do sangue. Beleza, gente? Ele é formado por plasma e elementos figurados. Esses elementos figurados, eles são formados por 3 tipos celulares: as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Vamos falar sobre eles já já.
90% do plasma é constituído por água. Então, uma grande parte do nosso sangue é formado por água, beleza? Dentro dos elementos figurados, como eu falei para vocês, nós temos as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Gente, principal função de hemácia, transporte de oxigênio. Principal função de leucócito, defesa. Principal função da plaqueta, coagulação. Gente, então vamos lá. Como eu já falei para vocês, a hemácia é a célula na qual o oxigênio se associa para fazer o transporte para todo o corpo. Então, a gente inala oxigênio e esse oxigênio precisa chegar em todas as nossas células para que ocorra o processo de respiração celular, beleza? Para produção de energia. Então, gente, ele precisa chegar de alguma forma. Então, ele se associa a essa hemácia e é levado pelo sangue. Detalhe, a hemácia, gente, é quem dá a cor vermelha do sangue. Beleza? Essa característica é devido à hemácia. Os leucócitos, gente, aqui dentro nós vamos ter várias outras célulazinhas que se englobam no todo, né? Que seria o leucócito. Função de todas, defesa. Eles são os soldadinhos que quando entra um vírus, quando entra uma bactéria, quando entra uma partícula alérgica, que nós somos alérgicos, né? No nosso corpo, é eles que vão lá combater, vão lá lutar para tirar isso do nosso corpo. Beleza? Então, são os leucócitos. E as plaquetas são responsáveis pela coagulação. Então, quando a gente tem um machucadinho, uma feridinha, o que acontece? As plaquetas, elas vão todas lá para esse machucadinho, para obstruir, para impedir com que o sangue extravase. Então, quando a pessoa tem algum problema na coagulação, na produção de plaquetas, o sangue fica ali meio que jorra, né? Sai sangue por muito tempo. Mas isso é um probleminha, beleza? O normal é sair um pouquinho, coagulou. Ele meio que fecha ali o tecido, ele obstrui aquele tecido. Beleza, pessoal? Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Gente, primeira coisa, a gente pode ver o tecido sanguíneo sendo chamado também de tecido hematopoético, tá? É muito comum a gente ver isso. E as hemácias, elas também recebem outro nomezinho. As hemácias podem ser chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, beleza? Elas são as células sanguíneas que são anucleadas, só elas são anucleadas, e transportam o O2 do pulmão para os tecidos, ou seja, para o restante do nosso corpo. Elas fazem isso através de quem? Da hemoglobina. Então, é através da hemoglobina que vai ter a associação do oxigênio e vai acontecer esse transporte. Beleza, pessoal? Próxima célulazinha é o leucócito. Então, os leucócitos, eles são chamados de glóbulos brancos. Enquanto as hemácias são os glóbulos vermelhos, os leucócitos são os glóbulos brancos. Eles são células nucleadas, cuja principal função é a defesa do organismo. Já falamos isso, beleza? E aí, gente, nós temos dois tipos de leucócitos. Os que são granulócitos, que literalmente apresentam granuluzinhos, e os que são agranulócitos. Então, dentro dos granulócitos, nós temos os neutrófilos, que são esses aqui, os eosinófilos e os basófilos. Dentro dos agranulócitos, nós temos linfócitos e monócitos, que são duas fases, né, da vida do monócito. Então, gente, só para a gente recapitular, quando a gente fala de elementos do sangue, nós temos as hemácias, principal função, transporte do oxigênio. Nós temos os leucócitos, e aí nós temos dentro deles monócitos, eosinófilos, linfócitos, neutrófilos e basófilos, que são os glóbulos brancos responsáveis pela defesa, e nós temos as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação. Beleza, galera? Então aqui a gente finaliza o tecido conjuntivo. E hoje nós também vamos falar sobre o tecido muscular. Gente, então vamos lá, começando este tecido. Qual é a função dele? Ele realiza várias funções importantíssimas no nosso corpo. Dentre elas, gente, batimento cardíaco. Nosso coração só bate porque tem músculo. Então a gente só tá vivo por causa disso, beleza? Então, batimento cardíaco, a movimentação do nosso corpo, tudo isso daqui, ó, que a gente pode fazer devido aos nossos músculos. A pulsação da artéria é devido ao nosso músculo. Gente, tudo. Tem vários tipos, tudo que é relacionado a movimento, a batimento, tudo está envolvido no tecido muscular. Todos os nossos órgãos que têm movimentos peristálticos, tecido muscular, ele está envolvido no funcionamento como um todo do nosso corpo. Beleza, gente?
Fora isso, ele também faz a regulação do volume dos órgãos, ele produz calor e ele também, gente, na verdade ele regula, né, a produção do calor e ele também ajuda nessa parte da postura. A gente não falou que o tecido ósseo, deixa eu voltar aqui para vocês verem, ele tem como função sustentar e proteger o nosso corpo? Então, associado ao tecido ósseo, a gente tem um tipo de tecido muscular. E aí ele ajuda nessa forma do nosso corpo. Beleza, gente? Então vamos lá. Continuando. Ele é formado por fibras musculares. Aqui, gente, a célula que forma ele é a fibra muscular, que também é chamada de miócitos. Sim, galera, muscular miócito. Olha, quem deu esses nomes foi genial, porque não dá para confundir. Gente, qual é a característica dessas células? Elas geralmente são muito alongadas e elas apresentam capacidade de contrair todos os miócitos, todas as fibras musculares, ou seja, todas as células musculares apresentam capacidade de contrair. Através de quem? De proteínas contrácteis. Quem são elas? Actina e miosina. Beleza, pessoal, nós falamos um pouquinho sobre a actina e miosina lá atrás. Beleza, pessoal? Então vamos continuar. Ele é um tecido muito inervado e muito vascularizado. Gente, quando a gente pega uma carne, né? Gente, quando a gente fala que vai comer carne, a gente tá comendo um músculo, tá? A carne nada mais é do que esses tecidos, que pode ter outros tecidos junto, como adiposo, conjuntivo, mas sempre tem músculo, tecido muscular. A gente consegue ver que aquilo é até vermelho, né? Por quê? Porque ele é muito vascularizado, é um dos tecidos mais vascularizados e inervados que nós temos. Quando a gente imagina esse tecido, gente, num corte, a gente imagina isso daqui. Essa daqui é a carinha do tecido muscular. Num corte, sim, gente, num corte histológico. Isso daqui é uma vista de um microscópio. Com super aumento, a gente consegue ver essa característica. Olha como as células são alongadas, gente. Isso daqui é uma célula só. Olha que grandona. Beleza, pessoal? Gente, o nosso tecido muscular, ele é dividido em 3 tipos. Importantíssimo saber os 3 tipos. Quais são eles? Tecido muscular liso ou não estriado, tecido muscular esquelético ou estriado e tecido muscular cardíaco. Gente, olha aqui a característica, a carinha desses tecidos. O liso, onde não apresenta estrias, o cardíaco e aqui o esquelético. Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Gente, tecido liso. Ele é responsável pelos movimentos involuntários. Movimentos involuntários. Ou seja, gente, movimentos dos nossos órgãos. Para você contrair a bexiga, por exemplo, você pensa, bexiga, contrai. Você não pensa. O intestino, para fazer os movimentos da passagem, você pensa? Não pensa. O útero, você pensa? Não pensa. É involuntário, ele simplesmente acontece. Independente de você pensar, agora eu quero que o meu intestino se contraia para que possa... Não, não é assim que funciona. É automático. Beleza? Então, liso, movimentos involuntários. E, gente, se ele é liso, ele não apresenta estrias, beleza? E ele apresenta suas células dispostas em camadas, normalmente dentro dos órgãos. Então, aqui a gente tem esse exemplozinho da carinha do tecido liso. Gente, tecido muscular esquelético. Galera, elas são células alongadas, como todas as outras, normalmente são multinucleadas, e olha só, elas têm esse nome esquelético, porque normalmente esse tipo de tecido fica junto ao esqueleto. Então ele fica em volta do nosso ossinho. Gente, vamos pensar, se ele fica em volta do osso, não faz sentido ele ter movimento voluntário? Eu falo, braço, estica. Meu braço não vai, eu não vou ter que parar do meu braço vai fazer isso do nada. Vou ter um espasmo, o negócio vai. Não. Eu mando. Eu falo, estica, anda, dobra. Normalmente, a gente associa muito o tecido esquelético o tecido muscular, perdão, esquelético, ao músculo que a gente malha na academia. É aquele músculo que está próximo ao osso e é aquele que eu mando, que eu faço com que ele se alongue, com que ele aumente. Deu para entender mais ou menos, gente? Então, o esquelético, fora que ele apresenta as estrias, ele é o que está junto ao esqueleto, junto ao osso. Então, ele é o do movimento voluntário. E por último, a gente tem tecido muscular cardíaco. Gente, adivinha onde é que está o tecido muscular cardíaco? No coração. Se ele está no coração, ele faz movimentos involuntários ou voluntários?
Você pensa, coração, bate, 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 bate. E agora falei aqui com você, esqueci de mandar bater, morri. Não é assim. É como involuntário. Nosso coração tá aqui, ó, batendo, sem com que eu tenha que pensar. Que bom, né, gente? Porque dá muito trabalho viver. Então é involuntário. Ele faz o movimento sem com que a gente precise pensar, sem que a gente precise mandar. As células desse tecido, normalmente, elas são uninucleadas e cúbicas. Isso também é uma característica para diferenciar. Beleza, pessoal? Então, essa é a característicazinha do tecido muscular. E para finalizar nossa aula, a gente vai falar sobre o tecido nervoso. Gente, tecido nervoso, principal função, transmitir estímulos. Ele é o centro de controle que processa a mensagem. Como assim, gente? O tecido nervoso, a principal célula dele, adivinha como é que é o nome? Começa com N. Neurônio. Então, o neurônio, gente, ele vai ser responsável por transmitir o estímulo e ele vai fazer parte desse centro, onde vai controlar esse processo. A gente vai entender um pouco melhor sobre isso quando a gente entrar na parte dos órgãos, beleza? Quando a gente andar um pouquinho mais, a gente vai entender isso melhor, não se preocupem. O que a gente tem que saber agora? Qual é a função do nosso tecido nervoso? Transmitir estímulos, beleza? Ele é formado por quem? Por neurônios. E é a partir do neurônio que nós temos os impulsos elétricos. Galera, olha só. Essa daqui é a carinha de um neurônio. A gente tem que saber as partes que formam o corpo desse neurônio. Gente, então vamos lá. O neurônio é formado por um corpo celular, que é isso daqui, onde a gente vai ter um núcleo e mitocôndrias. Do corpo celular saem os dendritos, que são essas ramificaçõezinhas aqui. Beleza? Gente, desse corpo celular também sai o axônio, que é essa partezinha aqui compridinha. E no final do axônio nós temos o terminal do axônio. Beleza? Então tá bom. Gente, aqui no axônio a gente vai ter uma outra estrutura muito importante, que é a bainha de mielina. A bainha de mielina, gente, ela reveste esse axônio. Ela faz como se fosse assim, braceletezinhos, como se fossem pulseirinhas, que ficam ao longo desse axônio. O espaçozinho que tem entre uma bainha de mielina e a outra, a gente chama de nodo ou nódulo de Ranvier. Ou Ranvier, se vocês falarem francês. Beleza, galera? E a célula que faz essa bainha, o nome da célula é célula de Schwann. Beleza, pessoal? Então, olha só. A gente vai entender melhor isso mais pra frente. Por enquanto, eu só vou falar isso pra vocês. Vai ser o basicão. Para mais pra frente a gente entender como que o impulso elétrico acontece. Mas isso é conteúdo de um pouquinho mais avançado. Beleza, gente? Então, olha só, galera. O que eu quero que vocês entendam aqui? A bainha de mielina, ela funciona como um isolante térmico. Um isolante térmico não, perdão, um isolante. Como assim um isolante? Quando o impulso elétrico vai passar por esse neurônio, detalhe, gente, o impulso elétrico começa aqui, no estímulo que os dendritos recebem. Então, esses dendritos, eles vão ser estimulados. Esse estímulo vai passar pelo corpo e vai chegar no axônio. Quando ele chega na bainha de mielina, ela é isolante. Então, o impulso elétrico não passa por ela. O que acontece? Esse impulso vai pular a bainha de mielina. Ou seja, ele vai ser acelerado. O que é mais fácil, gente? Você andar assim ou você andar assim? Pulando, óbvio, ele vai chegar muito mais rápido no terminal do axônio. Beleza, pessoal? Então, essa é a função da bainha, acelerar o estímulo. E aí ele chega no terminal do axônio, onde vai ser liberado algumas estruturazinhas que a gente vai falar mais pra frente, ali num espacinho, que vai ter o nome de sinapse. Mas nós falaremos sobre isso com calma mais pra frente. E o outro neurôniozinho que vai estar aqui, vai receber esses sinaizinhos, vai, através dos dendritos, né, vai captar a mensagem e vai continuar o processo. Beleza, gente, por enquanto é isso. A gente vai falar sobre todos esses tecidos novamente quando a gente falar sobre os órgãos e sistemas. Na verdade, sobre os órgãos, nem tanto, porque a gente vai falar dos órgãos junto com os sistemas. Então, não se preocupem que a gente vai entender como todo o mecanismo do nosso corpinho funciona com calma. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês estejam conseguindo entender o conteúdo.
Só para relembrar, toda quarta-feira estaremos online pelo Zoom para a gente tirar dúvidas, conversar melhor sobre isso. E é isso, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. E um grande beijo. Até a nossa próxima aula.